lendas urbanas e histórias do mundo. Seven Sisters Road. Um plano se formou em sua mente e ele esperou até que seus pais saíssem de casa. Ele voltou para dentro e levou suas irmãs para fora, uma de cada vez, pendurando cada uma pelo pescoço em árvores separadas que estavam em uma linha perfeita. Muitos anos depois, as 7 árvores tiveram que ser cortadas para abrir caminho para uma estrada a poucos quilômetros ao sul da cidade de Nebraska. Essa estrada ficou conhecida como a Estrada das 7 Irmãs depois que surgiram relatos de gritos ecoando pela noite e os faróis dos carros escurecendo por conta própria enquanto os motoristas viajavam. Alguns motoristas afirmam ter ouvido sinos tocando na escuridão. Outros dizem que viram olhos vermelhos olhando para eles nas sombras. Outra versão da lenda diz que o pai é quem enforcou suas 7 filhas nas árvores para se vingar de sua esposa por supostamente tê-lo traído. Verifique atrás de você. Parece algo saído de um filme de terror. Aparentemente, uma lenda de cisne tenta ensinar os motoristas a verificarem seus espelhos retrovisores para ver se algum passageiro indesejado caiu em seus assentos traseiros sem que os motoristas soubessem. Ao longo da Wakehurst Parkway, que conecta-se a Fort Anaheim, fica a reserva de Epic Creek. A reserva é conhecida por assassinatos inexplicáveis e atividades paranormais. Vários motoristas que viajam por essa estrada relataram que os rádios de seus carros apresentaram defeitos repentinos ou travamento de porta sem motivo aparente. Um dos contos inexplicáveis conta a história de Kelly, uma garota que foi atacada e assassinada ao longo da Wakehurst Parkway nos anos 1970. Kelly aparece no banco de trás do veículo de um motorista desavisado e tira o carro da estrada se o motorista não a notar. Se ele a vir, deve gritar "sai daqui", Kelly, para evitar se tornar outra estatística de acidente de viação. Durante as filmagens do filme The Parkway Hauntings, o elenco e a equipe ficaram apavorados após um encontro com Kelly. Um brilho profundo apareceu atrás do ator interpretando Kelly e permaneceu mesmo depois que todas as luzes da câmera foram desligadas. O ator começou a se sentir extremamente frio e disse depois que ela se sentiu congelada no local. A produtora Bianca Bezzi achou a experiência tão perturbadora que jurou nunca mais voltar à reserva de Epic Creek dirigir ao longo da Wakehurst Parkway. O preço é 3 sacos de acordo com a lenda. Há muito tempo em uma vila sem nome na Escócia, uma bruxa apareceu da floresta ao redor para alertar os moradores a pararem de cortar as árvores para abrir caminho para mais terras agrícolas. Ela ameaçou tornar todas as suas terras, assim como todas as mulheres da aldeia, inférteis se ignorassem seu aviso. Um acordo foi firmado entre os moradores e a bruxa de que apenas uma pequena parte da floresta poderia ser desmatada. Em troca, os moradores tinham que deixar um saco de produtos na orla da floresta após cada colheita. As coisas permaneceram pacíficas por séculos. Então, um dia, uma nova geração de aldeões derrubou quase toda a floresta para construir um moinho. A bruxa voltou a prometer sofrimento por causa do tratado quebrado. Os aldeões agarraram a bruxa e enforcaram. Com seu último suspiro, ela exclamou que o preço agora era 3 sacas de produtos. O dono do moinho tinha pavor da bruxa mesmo depois de sua morte e obedientemente colocava 3 sacos de produtos na orla da floresta após cada colheita. Suas safras cresceram abundantemente e, com o tempo, ele se tornou pai de 3 lindas filhas. Por fim, porém, o dono da usina tornou-se complacente e ganancioso. Ele parou de pagar o que era devido. Na manhã seguinte, depois que ele não pagou os 3 sacos de produtos para sua colheita, sua filha mais nova desapareceu. Enquanto a aldeia se reunia para procurar a menina, o moinho começou a funcionar. De repente, os trabalhadores gritaram de alarme. Entre as pedras de moinho corriam riachos de sangue. A filha do dono do moinho foi descoberta presa e esmagada entre eles. Na década de 1960, um antigo silo em ruínas ocupava o lugar da fábrica. Um menino ousou ficar no silo durante a noite para determinar se ele era assombrado pela bruxa ou pela menina que havia morrido no moinho. Quando seus amigos o encontraram na manhã seguinte, eles ficaram chocados ao ver que o menino havia quebrado os 2 tornozelos ao pular do silo. Questionado sobre o porquê disso, ele disse que vários sacos de grãos vazios dentro do moinho ganharam vida e estavam se arrastando em sua direção para dominá-lo. O lendário navio fantasma SS Orang Medan teria sido encontrado à deriva no mar, com sua tripulação inteira morta por razões desconhecidas. Até hoje, o navio sinistro continua sendo um mistério arrepiante que se tornou uma lenda náutica em todo o mundo.
Explicações abundam sobre o que causou a morte da tripulação de uma forma horrivelmente parecida e, em seguida, causou a explosão repentina e inesperada do navio quando a equipe de resgate tentava rebocá-lo para o porto. O cargueiro holandês Orang Medan estava viajando através do Estreito de Malaca em junho de 1947, quando o navio enviou um sinal de SUS. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados na sala de audiências e na ponte. Possivelmente tripulação inteira morta. Isto foi seguido por algum código Morse indecifrável e terminou com as últimas palavras enigmáticas: eu morro. A mensagem foi recebida por 2 postos de escuta, um britânico e holandês, perto da Malásia e Sumatra. Depois de triangularem sua posição, eles alertaram os navios próximos, onde ficava a Medan de Orang. O navio mercante dos Estados Unidos, Silver Star, foi o primeiro a alcançar o Orang Medan após o SUS. Eles acenaram e gritaram, mas não viram sinais de vida no convés, apenas um silêncio sinistro. Quando o Silver Star enviou uma equipe de resgate a bordo do Orang Medan para investigar, o que eles descobriram foi um pesadelo assustador. Toda a tripulação tinha sido morta de uma maneira horrível. Seus olhos estavam arregalados de horror, boquiabertos como se estivessem gritando seus últimos suspiros, seus braços estendidos como se estivessem se afastando de algum assassino invisível. Incapaz de explicar o que havia acontecido, o Silver Star decidiu colocar uma linha na Orang Medan e rebocá-la até o porto mais próximo. A tentativa falhou, no entanto, quando uma fumaça espessa começou a ondular nos decks inferiores do navio holandês, interrompendo a tentativa de resgate. A tripulação evacuou desesperadamente a embarcação fumegante e cortou a linha pouco antes do Orang Medan explodir com tanta força que o navio foi jogado para fora da água. A embarcação afundou no fundo do oceano, levando consigo todas as pistas do que causou a explosão, e o que matou sua tripulação. Assim vai uma versão deste misterioso conto náutico. Teorias abundam sobre o que causou o fim inexplicável do Orang Medan. Um fato crítico sobre a embarcação é que, atualmente, não existem registros de que o navio tenha existido, tornando-o literalmente um navio fantasma, enquanto alguns acreditam que o incidente foi parte de algum encobrimento transnacional. Alguns acrescentam a teoria de que o navio carregava um carregamento ilegal de gás letal como parte do esforço de guerra, em nome de vários países, incluindo Holanda, Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, entre outros. Isso poderia ter motivado um encobrimento e exposição de todos os registros da existência da embarcação após o plano ter sido frustrado. O velho navio holandês seria o esconderijo mais discreto para transportar a carga ilícita no exterior. No entanto, até mesmo um pequeno vazamento do químico mortal mataria rapidamente todos a bordo. Uma mistura de água salgada e nitroglicerina na carga pode ter causado a explosão, que afundou o navio. E há mais teorias. Outra alega que os piratas mataram a tripulação de Orang Medan, enquanto outra teoria explica que a tripulação estava asfixiada por nuvens de metano nocivo que gorgolejavam de uma fissura no fundo do mar. Outra explicação é que um incêndio despercebido no sistema de caldeiras do navio pode ter causado o desaparecimento do navio. O monóxido de carbono também poderia ter causado suas mortes. Além dessas explicações plausíveis, há aquelas de fato mais paranormais. A equipe de resgate que embarcou no Orang Medan descreveu sentir um frio extremo nos corredores da embarcação holandesa, embora as temperaturas estivessem acima de 40 graus Celsius, 110 graus Fahrenheit, do lado de fora. Isso, junto com as expressões aterrorizantes nos rostos da tripulação, levou à teoria de que fantasmas causaram o episódio horripilante. E, claro, há uma teoria muito popular de que alienígenas causaram o desaparecimento do navio. De fato, existem livros inteiros dedicados a explicar essa teoria. Embora os eventos em torno do Orang Medan talvez nunca sejam totalmente conhecidos, sua história tem todos os elementos de um bom mistério: mortes inexplicáveis, conspirações do governo, armas mortais, piratas, fantasmas e alienígenas. Poderia ter sido tão simples como o gás matando a tripulação? Poderia haver alguma explicação sobrenatural envolvendo fantasmas ou alienígenas? O que você acha que aconteceu com o Orang Medan e sua tripulação? O que é o lobisomem? Quem nunca ouviu falar no homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia? Lobisomem é um ser lendário em que um homem pode se transformar em uma espécie de mistura de lobo com homem em noites de lua cheia, que só retorna ao normal, na forma humana ao amanhecer. Tal miscigenação trouxe grandes poderes para o lobisomem,
pois geralmente eles são rápidos, resistentes e dotados de muita força. E como quase qualquer outro monstro, ele também possui um ponto fraco: a prata. Apenas artefatos feitos à base de prata podem causar danos reais e críticos para detê-los. Quando e como surgiu o lobisomem? Sua origem e sua lenda é muito antiga, pois os primeiros registros encontrados sobre a criatura foram na mitologia grega. Segundo a mitologia, quem criou o lobisomem foi Zeus, o deus mais poderoso de todos os deuses mitológicos. O homem azarão escolhido para ser o primeiro homem-lobo da história foi Licão, o rei de Arcádia, região da Grécia. O que levou a essa transformação foram seus atos desaprovados pelos deuses, pois Licão violava a lei da hospitalidade, sacrificando como oferenda quase todos os visitantes do seu reino. Furioso, Zeus se disfarçou de visitante e foi até a antiga cidade. Como esperado, o rei também tentou executar o deus de todos os deuses, e como castigo ele transformou o rei e quase todos seus filhos, que eram tão cruéis quanto o pai, em uma espécie de lobo. As crenças populares do lobisomem fazem parte do folclore europeu e surgiu na Idade Média, em meados do século XV, juntamente com outras crenças envolvendo a feitiçaria. Assim como as bruxas, os lobisomens supostamente existiram e foram perseguidos durante esse período. O principal caso ocorreu na região da atual Alemanha, em que um fazendeiro chamado Peter Stump foi condenado após matar quase 20 pessoas e por praticar o canibalismo. Capturado e sob forte tortura, ele teria confessado os crimes e afirmado ter realizado um pacto com o demônio em busca de poderes, inclusive a de transformação. Depois da confissão, ele foi condenado e executado cruelmente. A perseguição dessas supostas criaturas foram realizadas até o século XVIII. Depois desse período, vários estudiosos começaram a estudar e a recriar histórias associadas ao suposto lobisomem, dando origem a muitas outras crenças regionais dessa criatura. O lobisomem, que possui a prata como ponto fraco e todas as outras características que conhecemos, surgiu apenas no século XIX, por escritores romancistas e cinematográficos. A partir de então, o lobisomem se tornou tema frequente em vários livros, filmes e até jogos, assim como Drácula e Frankenstein. O tsunami do Boxing Day foi uma tentativa de consertar a rotação da Terra em 26 de dezembro de 2004. A falha entre a placa da Birmania e a placa da Índia sofreu uma ruptura, resultando no terremoto Sumatra-Andaman. Este terremoto submarino mediu uma magnitude de 9,1 a 9,3. Ondas de tsunami de até 30 metros resultaram disso, deixando mais de 227 mil mortos em 14 países. Os tremores secundários do terremoto inicial duraram quase 4 meses. A última fatalidade registrada foi em Royals, perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Apenas 11 dias após o desastre, os teóricos da conspiração já haviam levantado suas próprias suspeitas. Eles fizeram perguntas como por que os EU implantariam um navio de guerra se não houvesse uma guerra para lutar, e por que o tsunami do Boxing Day aconteceu exatamente um ano após um grande terremoto no Irã em 2003, se não houvesse nenhum por trás do manipulação de cenas acontecendo. Outras teorias incluíam uma tentativa de corrigir a rotação da Terra, porque era aparentemente instável na época, e o tsunami na verdade sendo desencadeado por uma bomba nuclear dormente da Segunda Guerra Mundial.